Olá a todos, sejam bem-vindos ao Enem Verso, aonde a matemática que ela é cobrada no Enem ganha significado. E a aula de hoje vai ser a primeira aula sobre geometria. Então, o conceito central, vou dizer assim, que é central da geometria, é o conceito de área. E área, ela é uma medida. E sempre quando você está medindo algo, você está sempre comparando com algo. Como assim? Por exemplo, se você diz que uma pessoa ela é alta ou ela é baixa, é porque, de maneira indireta, você está comparando a altura daquela pessoa com alguma outra altura que está dentro da sua referência do que você considera uma pessoa alta ou uma pessoa baixa. Então, sempre quando você está pensando em medir algo, você está pensando em comparar aquela coisa com alguma outra coisa. Então, pegar um exemplo mais simples. Nós temos aqui um retângulo, e aí eu peguei retângulo e dividi em retângulos menores de todos os tamanhos iguais. E eu quero saber quantos retângulos desse aqui cabem no meu retângulo maior. Na verdade, quantos quadrados desse aqui cabem no meu retângulo maior. Então, se você contar, isso aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós podemos dizer, dentro do conceito de área, que esse tamanho é de 10, vou chamar essa unidade de Q, por exemplo, que são 10 quadradinhos. O ponto fundamental é, para você medir uma área, você precisou de ter uma unidade de medida. E nesse caso, a minha unidade de medida foi justamente esse quadrado. Acontece que eu posso desenvolver outras unidades de medida, como por exemplo, aí pode considerar essa unidade de medida, esse quadradinho pequenininho que está aqui. Quantos quadradinhos desse cabe no total? Bem, o que a gente pode fazer? Contar um por um, só que já deu para perceber que o trabalho vai ser muito exaustivo. Então, seria interessante buscarmos formas mais espertas de calcular uma área, de fazer essa comparação. Acontece que nós podemos calcular quantos quadradinhos cabem na nossa unidade. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos aqui 9, vou colocar assim, unidades dentro de um quadradinho. E isso corresponde a um quadradinho. Então, com 9 quadradinhos pequenininhos, você preenche um quadradinho, que é esse quadradinho aqui. Um é o quadradinhozinho, outro é o quadradinho. Então, se eu quiser, por exemplo, saber a área total do retângulo com base nesses quadradinhos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha expressão, esse 10 é a mesma coisa que 10 multiplicado por 1, e esse Qzinho que está aqui, eu posso substituir pelas minhas 9 unidades. Então, isso aqui vai ficar 10 vezes 9 unidades de medida. E aí isso vai dar 90 unidades, porque 10 vezes 9. Uma forma de nós fazermos esse tipo de conta de maneira mais rápida é usarmos a nossa medida de comprimento. Então, se eu penso, por exemplo, nesse comprimento aqui, e aí eu penso que ele mede uma unidade e esse comprimento aqui mede uma unidade, para eu contabilizar o número total de quadrados, basta eu contabilizar quantos segmentos eu dividi na horizontal, quantos segmentos eu dividi na vertical e realizar a multiplicação, que é simplesmente o conceito básico de multiplicação. Então, uma forma de abreviar e acelerar as nossas contas é dizer que a área do nosso retângulo é a medida da base multiplicado pela medida da altura. Então, essa é a fórmula básica para se calcular áreas de retângulos. Então, espero que tenha ficado claro essa parte teórica e vamos para alguns exercícios que caíram no Enem. Então, o primeiro exercício que nós temos caiu na prova do Enem do ano de 2023 e a questão diz o seguinte: na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado cuja área real mede 400 metros quadrados. Ao redor dessa piscina, será construída uma calçada de largura constante igual a 5 metros. Então, a figura tem a calçada e a piscina. Qual é a medida da área em metros quadrados ocupada pela calçada?
Porque observe, a calçada tem uma largura de 5 metros, mas aqui nós não temos a área total da calçada, só a largura. Bem, então aqui nós queremos comparar. Acontece que, se vocês observarem direitinho, para você calcular essa área cinza, você pode calcular essa área cinza olhando para a área total. Eu posso pensar assim, se essa área cinza como área 1, essa área da piscina área 2, e eu posso escrever o seguinte, e o total, a área total do meu retângulo, que envolve isso tudo aqui, ele é simplesmente a área 1, que é o que eu quero responder, e a área 2, que o problema já disse que é 400 metros quadrados. Então, eu preciso descobrir quanto que é a área total. Acontece que para descobrir a área total, bem, como isso aqui, na verdade é um quadrado, inclusive, que ele fala, é um quadrado, só pensar da seguinte maneira. Como essa piscina tem 400 metros quadrados, isso quer dizer que a raiz quadrada de 400 corresponde à medida do lado. Porque pensa comigo o seguinte, se é um quadrado, essa medida mede L, essa medida mede L, e a gente sabe pela fórmula da área do quadrado, que é a mesma coisa que o retângulo, que base vezes altura, ou seja, L vezes L, que é L ao quadrado, tem que ser igual a 400. E aí, se L ao quadrado é igual a 400, isso implica que o nosso L é a raiz quadrada de 400, ou seja, nosso L, como eu só estou interessado em números positivos, né? Nosso L é igual a 20. Daqui para cá já devia ter essa preocupação, mas como é número positivo, está tudo certo. Então, essa medida aqui, este tamanho que está aqui, mede 20 centímetros. Perdão, 20 metros. Acontece que, para eu completar a medida total do quadrado, eu tenho que pegar este tamanho aqui, que eu estou destacando em marrom, e este tamanho aqui, que eu estou destacando na cor verde. Acontece que, como ambos correspondem à largura da calçada, então isso aqui mede 5 metros, isso mede 5 metros, logo o comprimento total, a base total, mede 30 metros. Ou seja, a área total do nosso retângulo é 30 metros ao quadrado. Então, eu vou retornar para aquela equação e já substituindo. Então, aqui, vou retornar para a estrela. Então, em estrela, nós vamos ter a seguinte resposta. A área total, que é 30 ao quadrado, que dá 900, que é igual à área 1, que eu quero descobrir, mais a área 2, que é 400 metros quadrados. Portanto, na hora de passar para o outro lado subtraindo, a nossa área 1 é 900 menos 400, que é 500. Ou seja, a resposta D de deu tudo certo. Vamos resolver mais um exercício aqui para poder praticar esses conceitos básicos. Então aqui, a figura representa uma escada de 3 degraus construída em um concreto maciço, com as suas medidas especificadas. Então aqui estão as medidas especificadas. Nessa escada, pisos e espelhos têm um formato retangular. Então o piso tem formato retangular, o espelho também. E as paredes laterais têm o formato de um polígono cujos lados adjacentes são perpendiculares. Pisos, espelhos e paredes laterais serão revestidos em cerâmica. A área a ser revestida em cerâmica em metro quadrado mede, e aí nós vamos ter que medir essa área total. Essa área total é muito importante dentro da geometria nós usarmos aquela técnica de dividir em pedaços. Então eu vou chamar aqui essa medida aqui de área lateral, então vai ser 2 vezes a área lateral, vou representar assim, mais eu vou pegar a área do meu piso, que todos possuem a mesma medida, então vou colocar assim, como é 3 aqui, 3 vezes a área do piso, mais, como nós temos 3 espelhos, 3 vezes a área dos espelhos. Então, vamos começar pelos espelhos e pelo piso, que são retângulos. Então, você consegue calcular de maneira mais direta a sua área. Então, no caso do espelho, qual é a área do espelho? Note que a base mede 1 metro e a altura 0,2 metros. Então, a área vai ficar 1 vezes 0,2, e aí, nesse caso, a resposta é 0,2. Ok, então já achamos o valor da área do espelho, depois a gente tem que multiplicar por 3. Vamos agora achar a área de um piso desse.
Observe que aí, nesse caso, a base continua sendo 1 metro, que é a mesma medida que essa medida aqui. Então, a base continua sendo 1 metro, só que dessa vez a altura é 0,25. E aí o resultado é 0,25. Para finalizar, vamos achar a área lateral. Então, na área lateral, eu recomendo nós fazermos um desenho para visualizar melhor o que está acontecendo. Observe que aqui nós temos 1, 2, 3 traços horizontais. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um desenho para facilitar a compreensão de vocês. Um traço horizontal, 2 traços horizontal, 3 traços na horizontal. E não, meu desenho não parece, mas esses tamanhos da horizontal são todos iguais. A gente não pode esquecer disso. E aí eu estou interessado em calcular essa área lateral. Bem, quais são as medidas que nós temos? Essa medida total, que vai da base até a parte superior, é simplesmente eu pegar essa altura do espelho e somar 3 vezes. Então, vai ficar 0,20 mais 0,20 mais 0,20, que é 0,6. Então, essa medida é 0,6. E aqui vai ficar a altura do primeiro espelho, aí a altura do segundo e a altura do terceiro. Pois bem, essa medida aqui de cima, o problema já deu, que é 0,25. Isso se aplica em todos os pedaços. Então, aqui é 0,25 e é 0,25. Vou até colocar em cima para ficar melhor. E aqui é 0,25. E essa alturinha aqui é 0,20. Aqui, 0,20, no caso que é a mesma coisa que 0,2, 0,2 e 0,2. Como é que nós vamos resolver esse problema? A gente pode pensar de várias maneiras, mas eu vou usar uma ideia similar à ideia da área da piscina, da questão do total descontado pelas informações que você possui. Porque pense comigo o seguinte, eu posso, a partir dessa peça aqui, que parece uma peça de Tetris, parece, mas não é, eu posso montar um retângulo maior. Até aí, tudo bem. Eu posso pegar esse pedaço que está em excesso e montar retângulos menores, conforme eu fiz aqui. E aí o que acontece? Se eu calcular essas 3 medidas aqui, a área que eu estou interessado vai ser o quê? A área total do retângulo menos essas 3 áreas. Mas quanto que mede essas 3 áreas? Se vocês observarem, esses 3 retângulos pretos possuem como base 0,25 e altura 0,2. Base 0,25, altura 0,2. Base 0,25, altura 0,2. Então, eu posso pensar da seguinte maneira. Bem, antes, quanto que mede essa medida aqui? Bem, como aqui é 0,25, então é 0,25 mais 0,25 mais 0,25, 0,75. Então, eu posso pensar nessa área lateral como a área total, que seria base vezes altura, ou seja, 0,75 vezes 0,6, descontando, agora eu vou descontar a área desses 3 retângulos que eu marquei em preto. Só que como são 3 retângulos de mesma área, vou colocar 3 vezes, agora sim, base, que é 0, vou até mudar a ordem, né? A altura vezes a base. E por que eu fiz essa inversão? Só para vocês perceberem o quão bonita essa questão é no aspecto numérico. É que se você, por exemplo, observar quanto que é 3 vezes 0,2, isso aqui é 0,6. Então, na hora que você monta aqui, isso aqui vai ser 0,6. E aí, a área lateral, eu posso botar o 0,6 em evidência. E aí, quando eu boto o 0,6 em evidência, aqui vai ficar 0,75, referente a essa primeira parcela, menos 0,25. E aí, na prática, essa área lateral vai ser 0,6 vezes 0,5. E multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que pegar o número e dividir por 2. Logo, essa área lateral é 0,6 dividido por 2, que é 0,3. Então, vamos lá. Agora é só substituir. Então, antes de mais nada, né? A área lateral é 0,3. E aí, a nossa resposta final vai ser
duas vezes a área lateral, ou seja, 2 vezes 0,3, que é 0,6, mais 3 vezes a área do piso. Então, vai ficar 0,75. 0,75 mais 3 vezes a área do espelho, que aí é 0,6 novamente. Então, aqui vai ficar 0,6 com 0,6 vai ser 1,2. E aí o 0,75, eu repito, quando você faz 1,2 mais 0,75, isso aqui é exatamente 1,95. Porque lembre-se, só para fazer uma revisão rápida, né? Quando você tem 1,2, 0,75, você não pode esquecer que tem que colocar vírgula debaixo de vírgula. Quando não tem nada aqui é zero, e aí você tem que fazer uma soma. Então aqui vai dar 5, vai dar 9, aqui vai dar 1. 1,95. Resposta é de exatamente. Então eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos básicos da geometria. Claro que nós temos muitas coisas para explorar aqui, isso é só uma introdução. Peço até que vocês coloquem nos comentários se vocês possuem alguma sugestão de tema. Peço que curta o vídeo e até a próxima.